quer ser um jogador de capoeira, você quer ser uma pessoa que anda batuta, você quer buscar esse lugar de equilíbrio para você, né? E ser uma pessoa melhor. Porque na verdade os restos faziam isso. Eles estavam sendo perseguidos, trabalhando na roça, os esquivadores, né, carregando essa carregando. E a capoeira era um momento de fortalecer o lado espiritual, de se fortalecer junto com o outro, para ele continuar a vida dele lá fora. Então, quando eu estou na roda jogando capoeira, que eu estou uma rasteira na roda de capoeira, é me preparando para a vida. Quando eu caio na roda de capoeira, eu levanto mais forte. Porque lá fora, de vez que você toma rasteira, você não consegue levantar muito, não. De vez que você toma rasteira lá fora, você se entrega. Porque a coisa é tão forte que acontece na sua vida, você não tem saída. Então, muitas vezes, quando você está na roda, você tem essa ligação, né? De se fortalecer e entender toda essa dificuldade. E aí, eu os mestres levavam a capoeira como filosofia de vida. O que eles faziam na roda, eles colocavam em prática na vida dele. Então a capoeira para mim é meu alicerce, é minha base, cuidar da minha saúde, cuidar da minha família, das minhas amizades, de viver melhor, de saber dizer sim, dizer não, né? De saber a hora que eu ganhei, a hora que eu perdi, no bom sentido, a hora que eu levei vantagem na roda e a hora que eu levei prejuízo. E se eu cair na roda, eu vou ficar tenso, nervoso, querer matar o paciente de qualquer jeito, poder respirar, voltar para o jogo, se não consigo soltar a rasteira, foi o dia de cair. A capoeira para mim é isso. É me melhorar como ser humano. Saber que eu posso. Eu sei que eu posso lá fora, se eu usar o movimento como autodefesa, eu sei que eu tenho condição disso. Quase 40 anos de prática de capoeira. Mas eu tenho que ter noção, quando eu usar o movimento lá fora, o perigo desse movimento. O que eu posso fazer com o paciente com esse movimento. E depois que eu fizer, eu posso me arrepender. A mesma coisa na roda de capoeira. Se eu pegar um movimento, soltar um movimento que machucou meu paciente e machucar, eu não posso pedir desculpa aí depois que eu fiz com a intenção de fazer. E tem muitos capoeiristas que fazem isso. E machuca ou na roda que eu pego isso. Porque não tem noção do que está fazendo. Então a capoeira é muito isso. Você se conhecer o seu potencial sem querer mostrar para o outro. Você saber que você pode. Para você usar no tempo certo. Se você fizer, você não se arrepender do que você fez. Então é dessa forma que você começa a se transformar no ser humano melhor. É essa ligação, espiritualmente falando, que a gente está no capoeira agora. Quando eu falo no lado espiritual, não é você pensa em religião, é você entender isso. O que é que a capoeira transmite para você? Essa coisa da paz, né? Por mais que você não da capoeira, você não se sentir que você é melhor ou pior que você cai. Você está bem com você mesmo. E hoje o ser humano ainda tem muitas coisas, mas espiritualmente as pessoas estão fracas. O mundo está doente. As pessoas não querem tomar, não sabem que os bens materiais, não estão conseguindo, mas não tem essa força espiritual. E quando vem a dificuldade na vida, as pessoas se entregam. Porque eles não se preparam assim. E a capoeira agora está muito isso. Sem você precisar seguir religião nenhuma. Quando você entende isso, tem uma ligação que está da sua. Mesmo que você saiba que você está no prejuízo, quando você respira, você pensa para você botar em prática tudo que você possa fazer naquele momento. Então essa ligação espiritual é muito importante na capoeira para mim. Aí eu tenho que entender isso com a música. Eu tenho que entender isso com afinação verbal. E se você não entende isso, você não vai fazer ligação. Então quando a gente fala que tem essa ligação espiritual, não é que você tem que seguir religião. Você tem que entender, fazer essa ligação. E quando você faz isso, você se sente outra pessoa. Então por isso que você... E nem todo mundo consegue se transformar. Porque tem os MMA da vida, tem as competições. E você quer falar de capoeira achando que você é um lutador de MMA. Né? Vale tudo. E não é. Capoeira tem o ritmo, tem a música. O MMA não. Né? A luta não. A você né? Você tem que ir também para lutar. Para ganhar ou perder, a capoeira é isso. Não tem o melhor ou o pior. Existe o mais experiente. Isso que é que e aí você começa a se transformar. Tem torneio de capoeira de jogador também? A capoeira agora não dá essa oportunidade. É como eu falei, não tem ganhador, não tem perdedor. Existe o mais experiente. A capoeira agora é felicidade. A capoeira é felicidade. É o ser humano que torna ela em competição. Entendeu? Então os campeonatos que acontecem na vida é justamente que você precisa mostrar que você é campeão de queijo. Né? Então você ganhou ou perdeu, você fica naquela. E você esquece desse outro lado. E está bem com você mesmo. Então a capoeira agora é isso. O mais que você leva prejuízo, você não pode dizer que eu perdi tudo aí. Então você vai ter esse tipo de humildade. Exatamente. Entendeu? Então não tem essa coisa de se preparar. Porque quando você se prepara para a guerra, você só tem um objetivo. Quando você se prepara para melhorar o seu dia a dia, você não tem objetivo. Você vai melhorar o dia a dia fácil. Não tem essa questão de campeonato.
Poxa, se eu falar, você não vai me acreditar, mas eu vou falar. A dificuldade que eu tenho na capoeira é de convivência com os capoeiristas. Vocês não vão acreditar, mas é. Da convivência, desse entendimento. De poder chegar na casa de uma pessoa que conhece capoeira e chegar lá com o coração aberto, poder jogar capoeira, e entrar na roda, apertar a mão dele na roda da capoeira e jogar com ele. Não, cuidado mesmo. Né? Hoje em dia você olha na roda das pessoas e que as pessoas querem distinguir o outro. Então essa dificuldade, a dificuldade de eu como emprego conseguir hoje um lugar para morar. E meu parceiro, que está na mesma luta que eu, quando ele chega na minha casa, ele vê que eu conquistei aquilo tudo, ele fica no ponto da vida que eu consegui. Ele não aceita. E eu fico feliz quando eu vejo um homem preto, um homem e que hoje eu tenho uma academia, tenho um espaço, fico feliz da vida. Eu digo, pô, que bom que o cara ali já está mudando essa história. Então essa convivência dentro da capoeira é difícil. As pessoas do capoeirista ficam esperando você cair, você ter levar o prejuízo para poder comemorar. Ele fica esperando o vacilo, você for puxar o tapete para depois ele comemorar a sua queda. Então essa é a dificuldade que eu tenho na capoeira. Infelizmente. Porque o resto a gente fica direito, né? Treinar, tocar bem nós, vai trabalhando, praticando, a gente consegue. Agora, conviver com isso. As pessoas estão perto de você, apertando sua mão, te abraçando com risada quando você sai. Querem puxar seu tapete, é mais difícil. Talvez seja uma fala que eu estou aqui para vocês. Como isso como assim, né? Mas é verdade. Eu vivo 40 anos da capoeira. Capoeira para mim é 24 horas, 48 horas de capoeira. Então, quando eu falo isso, justamente, na realidade, muitos não falam, mas eu digo isso. Agora eles estão aí dando o Oscar da capoeira, olha para ele. O Oscar, os capoeiristas estão felizes com isso. Tem um grupo agora em dezembro para dar o Oscar da capoeira. Então, imagina, É um reconhecimento social, mas na verdade é um tipo de não sei se é um reconhecimento ou é uma forma como você falou aí, né? Então, isso aqui vocês ficam calados aí, porque na verdade, isso aqui que vocês têm, e eu vejo a universidade assim, praticamente, né? A universidade, quando vocês estão fazendo um trabalho de campo, como é que são essas informações? O cara vai precisar nem se entender, mas ele tem conhecimento, né? Eu já vi alguém de 12, 10 anos de idade com esse pensamento, esse sentimento, porque minha mãe era parteira. Né? Minha mãe fez parte de várias crianças mesmo. Né? Eu nasci no interior da Bahia, minha Lagoinhas, e minha mãe era a partir das pessoas admiravam ela. A mulher estava no barco, batia na porta dela, ia lá, pegava o cachimbo dela, fazia oração, ia lá, sentava a mulher, botava o amigo na posição de nascer, e dizia assim, daqui mais 2 horas, 3 horas a criança vai nascer. Ela olhava a lua, tudo isso, e dizia assim, daqui mais 3 horas a criança vai nascer. E ela nascia no salão. Quem foi que ensinou isso para ela? Não deve atrás disso. Né? Os mais velhos dela, a avó, bisavó. E aí chegaram na porta da minha mãe, e bateram o sistema, e disseram assim, se eu continuar fazendo parte, eu vou botar você numa cadeira. E acabou com a história. E os obstetras matando, foi erro médico. É mais fácil você chegar lá fazer uma cirurgia, tirar a criança, às vezes ela se problema, e aí mas é mais fácil fazer isso. E eu vejo hoje, né, eu só falo também, hoje eu fui para Santa Catarina, eu vejo que existe um grupo de mulheres hoje, universitárias, pessoas que estão no sistema, tentando trazer isso e se não sabe proteger as mulheres que não tem esse nível de estudo, né? Fazer um grupo de parteiras justamente para que as parteiras continuem fazendo esse trabalho. A minha mãe sofreu com isso, como também a religião também. Né? Que destruiu a religião dos meus pais, que eu mudei da religião mais africana do Candomblé, hoje eu sou praticante do Candomblé, sou feito do Candomblé, né? Mas meus pais tiveram que, né, a religião chegou lá e praticamente pegou toda a imagem dos meus pais que acabou com a religião. Então, de certa forma, hoje, quando eu trago isso aqui, é lembrando esse passado, e essa oportunidade de estar na universidade falando uma história isso aí, justamente porque vocês, no que a sua fala, eu vi essa consciência que vocês estão lá na universidade, entender que tem esse outro lado, que as pessoas não falam, e ficam com esse calor. Tome aqui e não faz mais nada. E aí a gente fica sempre continuando as escritas, né? Do dono do mundo da terra aí, dos manipuladores, e o homem preto deles, o mestre, não pode escrever a sua própria história, que não tem oportunidade. Aí estamos aqui no Dr. Luiz Carlos, tem um papel para fazer o que quer. Então, fico feliz nessas falas de vocês, viu? Prestando atenção em vocês, porque realmente, se eu fizer isso, cada vez mais ele fica distante. Toda essa realidade. Então, hoje a gente tem que mudar um pouco isso. Obrigado pela fala. Muito obrigado, pastor. É esse movimento que ensina nossas falas, assim, é essa presença que ensina, senão a gente vai ficar ali na Maria,
Sofisma. Maiútica não, maiútica é a arte da sua mãe. Fazer parir, né? Meu filho mais velho tem 40 anos hoje, né? Que manda o comportamento do grupo, e quem fez o parto foi minha mãe. Uma lembrança. Eu estava com 17 anos, né? E quando eu vi a situação, eu apaguei. Eu estava preparado para aquilo, né? Eu vi o menino coroando, eu digo, ó, só correr depois que o menino andava no mundo. Mas aí isso foi muito marcou na minha vida, saber cuidar, né? Da vida, de ver o filho nascendo. Então são coisas que hoje eu trago justamente para que as pessoas entendam que todo esse passado, precisam, cada um ter a sua realidade, entender que existe esse outro lado que precisa ser preservado, cuidado, sei lá. Essa é a transformação. Olha, o futuro é essencial, né? Eu fico feliz nesse entendimento de vocês, com uma visão diferente, né, com esse entendimento dentro da universidade. Né? Muitas vezes chega na universidade, as pessoas desconhecem isso, as pessoas não querem saber. Né? E muitas vezes até se sente incomodado quando eu trago isso, porque acho que não é o local. Eu fico feliz nesse vídeo. Eu já falei comigo no grupo, se um dia eu sumir e for sequestrado, eu nunca capoeira me sequestrou, não é por causa de resgate de dinheiro não, porque eu chego no lugar e falo as coisas, as pessoas ficam com vontade. Dá uma raterraia, o quê? Hoje não tem raterraia, Bom, gente, aqui na verdade, o primeiro livro eu lancei em 2010, né, que o senhor falou da biografia, que fala da minha família, fala tudo isso que eu falei desse primeiro livro, da minha história, né, família, depois como eu conheci meu João pequeno, né, e depois de 10 anos eu senti necessidade de escrever esse livro, Capoeira Urbana e Ancestralidade, né, porque realmente eu vi que essas informações de Porto Mundo, da chamada, origem da chamada, e trazer outras questões aqui também, vários capítulos que eu trago aqui. Então foi um livro que eu lancei assim, com apoio de alguns capoeiristas, que na época, antes do livro sair, ser publicado, as pessoas já estavam comprando esse quadro, filtrando esse trabalho, e alguma reserva ali também que eu coloquei em prática. Não tive um edital, um projeto para bancar esse trabalho aqui. Na verdade, esse livro tem 500 páginas, já passei não sei o quê. Só que quando eu vou fazer o orçamento, né, para publicar ele, eu vi que não tinha condição financeira para publicar. E eu tive que reduzir e deixar esse outro material guardado para daqui mais 10 anos estar publicando. Né? Trazendo muitas informações que hoje o sistema, a mídia fala. Por exemplo, o birimbau. Não está aqui, isso aqui está guardado, nesse material que eu deixei guardado. O birimbau. Essa referência do berimbau, da fundação do berimbau, do som do berimbau, as pessoas falam que a igreja é católica, o berimbau é o som do sino da igreja. Olha que loucura. Né? Os católicos acham que o berimbau, o som do berimbau representa o sino da igreja. Nós sabemos que a igreja católica ela tem uma contribuição muito grande no tráfico escravo na época passada, que antes, quando os negros, os pretos eram tirados da terra dele, antes de entrar nas embarcações, se fazia um batismo. Se você chamasse João, né? Mudar seu nome, dizendo que estava purificando, mudando o nome, justamente para ser uma terra sem pecado, tirando a identidade do povo. Então a igreja católica deu muito dinheiro por isso, do tráfico escravo. Então hoje, quando eu vejo as pessoas falando que o toque do tribal representa o Senhor da igreja, isso me deixa incomodado. Aí eu digo assim, né, o povo preto já tem contato, né, com a metalúrgica, né, com a agricultura, com várias informações que o sistema hoje fala. Nós temos hoje o agogô, que é de ferro, do povo africano. Nós temos hoje as imagens, né, dos orixás, a ferramenta que foi fabricada pelo povo africano, muito tempo atrás. Por isso que o não fala. A Igreja Católica traz as imagens de Santo Antônio, de São Jorge, para que o povo, quando chegasse aqui, fizesse essa referência ao santo e não ao seu orixá. Então, a pessoa ia para a igreja rezar para a imagem de Santo Antônio e São Jorge, representando um orixá. Mas não podia ter a sua própria imagem. Então, quando as pessoas colocam isso, eu fico muito assustado, porque realmente é falta de conhecimento. Quando eu vejo o capoeirista agachado no pé do berimbau, que ele não agacha, que ele coloca o joelho dele no chão, eu fico preocupado com isso também. Porque colocar o joelho no chão, dentro dessa história de país africano, é uma forma de menosprezar, de humilhar, quando o povo dele fazia qualquer coisa que não está combinando, eles ficavam de joelho, como se estivesse pedindo perdão por isso. Então, quando você coloca o joelho no chão, eu digo, você não entendeu nada ainda. Quando eu vejo o povo cantando a roda de capoeira, quebra milho como gente, macaco.
E eu vejo o Capuz cantando, eu lembro dessa época. Na época passada, quando os negros estavam lá tirando o milho, né? Tirando o milho da base dele, os senhores falaram assim, os negros, os macacos estão ali, queria quebrando milho como gente. E tem uma música assim, ó, quebra milho como gente, mano. Quando eu vejo as pessoas cantando isso, eu fico. As pessoas não entenderam ainda. Então é isso que eu trago aqui justamente para as pessoas cuidarem, precisam estar cuidando. Então aqui eu trago a ditadura militar. Tem um capítulo que fala o que foi a ditadura militar. A marca que ela deixou no meu pai, no meu avô, no meu bisavô. Meus pais não tinham direito, eles tinham direito de candomblé, não tinham direito de falar que era dele. Porque tanto os vizinhos como o sistema não deixavam. Todos os finais de semana, eu era pequeno, 10, 12 anos, meus pais pegavam eu e meus irmãos e iam para a igreja católica, para disfarçar. Ele era católico, porque eu não podia dizer que ele era do terreno, era do terreno de matriz africana, da religião. Isso foram vários anos. Então, de certa forma, eu trago aqui para dizer assim, ó, a imagem, o registro que a ditadura militar deixou, está aqui escrito. Por mais que hoje está tudo aí na internet, né? Mas muitas vezes as pessoas vão lá na internet e buscam essa informação, mas não entendem muito. Né? A liberdade que os capoeiros ganharam da Bahia, dia 2 de junho, que ele comemorava a festa do caboclo, quem estava ali na frente para ganhar a liberdade? Os capoeiristas, para entrar, para brigar, para que a Bahia ganhasse essa liberdade. Né? A capoeira da escola é a capoeira como escola. A capoeira é uma escola. O que é capoeira da escola? Qual é a diferença? Porque na escola eu não vou poder falar essa realidade. Não vou poder falar de toda essa história. Eu vou só ensinar capoeira. É que o sistema tem. Você chega lá, joga capoeira, bota a perna para cima, mas não fala realmente do fundamento. Que não diga ao aluno, que tenha tempo para dizer ao aluno, a época se aquele entrar no mato, tirar uma madeira e fazer uma madeira. Trabalhar para fazer um xixi. Né? Você só vai ensinar capoeira. Então a capoeira da escola é do jeito que as pessoas querem. E a capoeira como escola ela tem tudo isso. A capoeira como escola ela está todo esse ensinamento. Né? Fala aqui dos heróis, Zumbi, Dandara, Miguel Gajumba, todos esses heróis que a gente não poder falar nesses escritos aí, no branco. Né? Antigamente, quando eu começo a capoeira, foi justamente em busca disso. Porque na escola, quando criança, eu ia falar em Princesa Isabel, em 13 de maio, em Pedro Alves Cabral. E isso me incomodava muito. Eu digo, poxa, mas se o povo preto foi liberto, por que hoje eu estou vivendo na periferia? Por que hoje eu vejo meus amigos morrendo, chegando? Por que hoje meus pais passam essa dificuldade? E a periferia é vista até hoje, né? Que se eu moro na periferia, se eu moro bandido, quando a polícia entra, quer destruir todo mundo. Na periferia tem pessoas. Eu digo, que liberdade é essa? Por que comemorar dia 13 de maio? E Princesa Isabel, que história é essa? Depois de tantas mortes, vão libertar os escravos e muitas vezes não deram a liberdade de voltar para a terra deles. Hoje nós estamos representando a escravidão aqui no Brasil. Se você for na cadeia, você vai ver só os homens presos. Se você for na periferia, você também, na verdade, a perseguição tem sido na periferia. Então hoje. Morte pela polícia. Exatamente. Então hoje não existe essa questão de dizer 13 de maio da liberdade, não, a gente sabe na pele o que a gente está passando. Então quando eu trago essas informações, as pessoas entenderem. Eu, assim, é diferente quando a gente fala, né, de preconceito, é como você vive o preconceito. Hoje eu me falo, hoje eu vivo, em todo o meu momento na rua eu vivo preconceito, especialmente aqui no Brasil. O olhar das pessoas, o lugar que eu ando, quando eu entro, as pessoas olham aquela hora para mim. Né? Quando eu estou na rua, no trânsito, quando eu sou parado pela polícia, de que jeito que a polícia levar, eu não posso mudar uma roupa, né, mais ou menos, não posso ter um carro humano, porque você acha que o negro não pode ter um carro desse, você é perseguido o tempo todo. Né? Então, quando você sente na pele, é diferente, porque você falar o preconceito. Então, hoje eu passo por tudo isso, mas hoje eu já tenho uma cabeça diferente de lidar com essa realidade. Hoje eu sou cidadão do mundo, graças a Deus e a capoeira. Então, hoje eu sei meus direitos. Hoje eu sei que eu posso lidar com essa realidade. Mas muitos irmãos meus não conseguem fazer isso. Eles se entregam porque não tem espaço. Não tem espaço para fazer, é melhor ficar fora. Porque eu não vou encarar essa realidade. Então, de certa forma, quando eu trago isso aqui, é justamente para as pessoas. E, na verdade, assim, hoje eu tenho essa dificuldade, hoje eu
estou fazendo com meus pais, o mestre pequeno não conseguiu fazer. Muitas vezes ele muito conhecimento com ele, que deram a oportunidade dele. E também, de uma certa forma, incentivar alguns mestres que estão aí nessa idade, de deixar a sua própria história escrita. Porque é diferente uma pessoa chegar e fazer uma entrevista com o mestre e escrever a história dele. Porque a pessoa conta essa história dele. O mestre dá uma entrevista, ele fala uma coisa e a pessoa escreve outra. Então aqui não, aqui eu estou falando. Né? Tive assim o apoio de algumas pessoas, Cristiano Fundas, que basicamente preocupou com a edição, com cuidado. A capa foi a Minerva de Israel que fez essa parte gráfica aqui, né? As correções, né, do português. Então o pessoal praticamente do grupo já tem, né, esse nível, né, de formação acadêmica, uma formação para não deixar falhas esse erro, né, na escrita, então as pessoas me ajudaram. Então esse livro eu começo a escrever desde 2016, foram 4 anos, escrevendo nos aeroportos, nos voos fora do Brasil, na rodoviária, né, nos lugares de viagem, que tem um tempo descansando. E aí quando eu comecei a mandar esse escrito e a pessoa ia estar redigindo até chegar. E aí chegou na pandemia, que eu parei de viajar, fico um pouco por isso aqui, com algumas pesquisas. Então eu trago aqui todas essas informações e também a capa do livro tem esse desenho aqui, praticamente é o São Cófaro, que eu falei para você que eu passo, né? É um símbolo africano. Tem o berimbau, que representa a capoeira, e o xaxará. O xaxará é uma ferramenta de orixá, chamada Abaluaí. Né? É um orixá que quando ele está no ritual, ele sai com essa ferramenta, ele está expulsando todas as doenças do momento, está tirando todas as doenças, essa coisa negativa. Então eu trago isso aí justamente para essa questão da religião. Aí eu trago também um pouco das músicas, da musicalidade, que a gente canta na capoeira, mas ela também tem um sentido do lado religioso. Lembra eu, lembra, quando eu canto lembra, eu estou falando da religião, eu falo de, né, poderoso, né, Deus, nosso Deus, né, criador do mundo, de toda essa realidade. Eu falo de Deus, lembra. Né? Quando eu canto, sim, não, dentro da religião, tem um significado diferente na roda de capoeira. Né? Quando eu canto, quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, a cancela bateu, o dono do mundo é Deus, o lado religioso. Dentro da capoeira de canta, quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, birimbau, mas eu sou eu, capoeira sou eu, na religião é diferente. Né? E outras músicas, as músicas de sotaque, sou eu, Maitá, sou eu, Maitá, sou eu, Maitá, sou eu, Maitá, não é o Maitá. O Maitá é o forte que tem na Bahia, em alguns lugares, na época dessa invasão de várias pessoas de fora, o forte é um lugar praticamente de fortaleza mesmo, né, para se preparar para lugar maldade. Então existe o Maitá, também uma avenida. E quando eu canto Maitá com ele, estou lembrando do mestre de capoeira, chamado Maitá, e também o Maitá é um animal bravo, um boi bravo. Sou eu, Maitá, sou eu, Maitá, sou eu. Então, quando o cara chegava na aula e cantava isso, ele estava dizendo: eu cheguei, sou poderoso. E aí existia o sotaque que as pessoas que estavam no momento devolviam para ele: Ave Maria, meu Deus, nunca vi casado, não vai cair. Ele falou: sou bravo. O outro respondia: Ave Maria, meu Deus, nunca vi casa nova cair. Um cantor e o outro devolveu para ele. Né? Siri botou a cameleira no chão. E as pessoas cantam bem que vivem botou a cameleira no chão. Siri botou a cameleira no chão, Siri botou. Então é na roda de capoeira, o mais alto e o menor. Capoeira não tem tamanho, existe experiência e a agilidade de cada um. Então eu vejo que o capoeirista é mais alto, mas o outro está mais ágil, está mais esperto que o outro. Aí eu digo: o Siri botou a gameleira no chão, estou comparando o Siri, né, com o gagueiro, com a gameleira que é o pé de água. E nunca a gente pode imaginar que o Siri vai dar com o pé de água. Então quando eu canto essa dificuldade, o Siri vai botar você no chão, o pequeno vai botar você no chão. Né? Então são essas mensagens que eu trago aqui justamente para as pessoas entenderem mais, quando falam o fundamento. Então foi difícil, né, escrever, porque tem momentos aqui que eu trago algumas informações que eu vou buscar lá atrás, muito passado da minha vida, história da minha família, que era o momento que dá
pulmão para a garganta, porque você começar a escrever, você vai passar, tem que parar 2, 3 dias para depois voltar a escrever, porque até você conseguir trabalhar com isso. E eu levei 4 anos escrevendo. Tá? Então esse trabalho que eu estou apresentando vocês aqui foi um trabalho filtrado para ficar para capoeira. Né? As chamadas, seja capoeirista, porque não é chamada. O que é chamada? Qual é a origem da chamada? Porque muitas vezes as pessoas param na roda e fazem chamadas aqui, ó, esse gesto, mas acham que é para descansar, para tranquilizar o jogo, para fazer a coisa. E a chamada ela tem o fundamento dela. A chamada tem sua origem. Eu já vi se falar que chamada é lutar com o Cristo Redentor, o Rio de Janeiro está de braço aberto. Eu já vi falar que chamada, porque quando na época da escravidão os negros fugiam dos quilombos, chegavam no mar, ele se perdia, aí ele falou de mar para poder, né? Interromper e chegar. Então eu já vi várias histórias. Eu já ouvi falar que a volta ao mundo, isso foi o mestre de capoeira que falou na entrevista agora da pandemia, né? Na live. Que a volta ao mundo é porque quando tiraram os homens pretos da África e jogavam dentro do navio, os lugares foram para ser escravos, que um perguntava para o outro, e seu mestre de capoeira falando, um perguntava para o outro, onde é que nós estamos indo? Aí o outro respondia, nós estamos dando volta ao mundo. Olha para esse loucura. Nesse momento que esse mestre falou isso na internet, eu ouvi, sabe, eu fiquei fora de si, e aí eu comecei a questionar. E automaticamente eles me bloquearam da live, porque realmente não deixaram. Exatamente. Entendeu? Então, eu deixar para essas pessoas evitar o pouco que está falando, que você não conhece. Chamada não é descanso. Chamada não é tranquilizar o jogo. A chamada é encostar, é uma armadilha. A chamada é o discurso do conhecimento do parceiro. A chamada veio com a dança, é que antigamente a gente falava que a capoeira, a base da capoeira é o engolo. Engolo é um ritual de passagem que existe na África. Quando a gente fala de engolo, a gente está falando do animal, da zebra. Né? E dentro do ritual de passagem, na África até hoje, era a iniciação do jovem. Né? Por exemplo, casamento, o jovem ia casar. Né? E aí ele tinha que pagar um dote para a família. Então ele praticando o engolo, ele tinha uma forma de casar sem pagar o dote para a família. Então a iniciação da mulher para a vida adulta. Né? No primeiro momento ela tinha a misturação dela, ela se tornava uma pessoa adulta, saía, então praticamente se fazia um ritual, fazia uma festa. Então o Nigolo vem daí. E aí o Nigolo, a dança do Nigolo tem muitos movimentos parecidos com a capoeira. Meia lua, a raça, e a capoeira chegando aqui, né, nos lugares onde tiver escravidão, com certeza ela se transforma em uma forma diferente, justamente como luta. Né, como a sobrevivência. Então a gente tem essa referência. De onde é que sai o Nigolo? Né? De que forma o ser humano observa o Nigolo que estamos colocando na prática do dia a dia do ser humano? Dos sapos, na época de chuva, né? Os sapos se encontravam, né? Nos currais, não tinha água, tinha naturalão, e através do combate deles, né? Aquele momento eles estavam discutindo a fêmea, né? Um com o outro. E aí o ser humano traz isso para o ritual, né? E aí se transforma no Nigolo. E a chamada vem da luta chamada Basula, do norte da África. Eles usavam 3 momentos: um momento de luta, um momento de festa e um momento religioso. Era usado mais pelos pescadores. Então na Basula, quando você faz essa chamada aqui, é uma chamada de passagem para os balões. Então, quando a pessoa se aproxima dentro da vassoura, o outro pega o outro e projeta os balões. Então, a capoeira agora, na chamada, existem vários balões. O mestre pequeno, com 85 anos, o mestre começou a capoeira, ele fazia chamada de posto para a gente, terminava com a projeção dos balões. Alguns mestres de capoeira agora pararam de praticar, porque realmente ficou, né, muitas vezes chateado, porque o mestre Lula tem muitos movimentos para a capoeira que é perigoso. Então, alguns mestres falaram assim, o mestre Lula embranqueceu a capoeira. E muitos mestres da capoeira agora pararam de praticar os balões. Mas não foi o mestre Lima que criou, ele resgatou daquela capoeira antiga. E muitos capoeiristas acham que foi o mestre Lima que criou os balões. E já existia aquela capoeira antiga, que era na Angola, que é regional. Então, dentro da capoeira agora também, na chamada, existem os balões, mas para isso você tem que conhecer. Os balões são duas projeções que eu jogo para você, aquele movimento que eu fiz ali na ponte, é uma preparação, você está com a coluna na ponte, eu te pegar e te jogar no balão. Né? Então, só isso, tem vários tipos. Então, de certa forma, é isso. Então, a basura ela é praticada com os balões. Essas informações que eu trago aqui, que as pessoas não estão falando. Quando eu falo assim, eu acho, porque você pergunta muitas vezes alguma coisa, o cara está por isso, fala, eu acho que a chamada é isso.
eu acho que o toque é aqui. A gente fica no achismo, e esse achismo vai cada vez mais destruindo todo esse fundamento. Então é importante quando eu não souber, eu não sei. Aí eu acho que é isso, aí o outro também vai achar que é aquilo, vai cada vez reproduzindo e aí fica no achismo danado. Então é esse trabalho que eu trago aqui, gente. Eu falei um pouco aqui, se eu falar mais, vocês não vão querer, né? Que eu vi para ler. Eu acho que algumas pessoas, o pessoal do grupo já tenham esse livro aqui, já leu duas vezes, né? Algum de vocês, e aí eu paro por aqui e deixo aberto aí se vocês quiserem alguma pergunta, quem já leu o livro quiser um entendimento melhor. Esse livro, esse livro aqui já vai ser mais de 200 vezes. Todo lugar que eu chego, eu vou lançar o livro por anos. Porque, na verdade, eu quero que as pessoas entendam e tenham contato também com pessoas que escreveram, né? Eu, assim, hoje nós estamos atrás de um apoio para bancar esse trabalho aqui. Porque muitas vezes esse trabalho aqui eu vendo, porque, de certa forma, não foi bancado. E também, quando eu vejo um material desse, é pensando justamente para mandar fazer outros exemplares. Eu estudei até a oitava série, né? Porque realmente tive que abrir mão de muitas coisas para poder sobreviver, para ajudar minha família, para eu tive a oportunidade. Há uns tempos atrás, uns 5 anos atrás, até tentei, né, entrar nesse mundo acadêmico, justamente para trazer essas informações para a academia, mas não consegui. Por quê? Porque a capoeira para mim o meu tempo todo, né, tentei fazer isso, mas eu vi que eu ia ter que abrir mão. Fazer um curso desse na universidade, a longa distância para mim não é uma coisa correta, né? Eu queria fazer isso, mas eu queria estar na sala de aula, para poder até conversar, explicar, ouvir os professores, né? Meu sonho é fazer um curso de história, para aprender da realidade, mas infelizmente não consegui. Então eu me dedico hoje para estudo da capoeira. Hoje, dentro do semestre, nós temos aí 2 grupos de estudos, né? Trazendo vários temas. Então, tanto o pessoal aqui do Brasil como fora também tem temas, eu aí sempre com o pessoal, para a gente discutir os temas de 6 em 6 meses, trazer essas histórias. De toda certa forma, a capoeira para mim me traz cada vez mais essa questão do estudo, já que eu consegui seguir esse caminho aí. Não é seguir a carreira acadêmica como a profissão. Minha profissão hoje, mesmo sem ser reconhecida, é capoeira. Eu vivo da capoeira e sobrevivo dela. A minha questão de estar hoje, de tentar fazer isso dentro da universidade, é justamente para trazer essas informações, que são poucos momentos que eu tenho essa oportunidade. Né? Então, não consegui justamente por isso, essa dificuldade da vida, como muitos amigos meus não conseguiram, mas hoje eu tenho esse veículo, que é a capoeira agora, que me traz essa oportunidade de estar falando com vocês. E tem pessoas também que estão aí, né, na universidade, faz parte do grupo Semente, que está cada vez mais trazendo as informações, e eu vou trocando figurinha justamente para não ficar totalmente fora dessa língua acadêmica, né? Dentro das minhas condições, mas eu vou me guardando justamente para entender um pouco mais. Falar daqui a 100 anos é impossível, né? Mas do jeito que a capoeira está aí, nessa visão empresarial, nessa visão de ganhar dinheiro, a tendência é ficar cada vez mais pior do que está hoje. Porque hoje as pessoas não veem. Antigamente eu tinha um prazer de chegar, botar minha roupa no final de semana e ir na sua casa jogar capoeira com você. Eu era bem recebido. Você me via como capoeirista. Hoje, em alguns lugares, você chega aí, as pessoas batem logo no grupo da sua escola que você vem. E aí você tem que provar, você foi naquela escola, você é bom de capoeira, as pessoas têm que trocar porrada com você para mostrar que você foi, que você realmente você chegou lá com as suas dificuldades no jogo. Então mostrando que não quer perder espaço. E antigamente tinha essa camaradagem de ir lá para se fortalecer. Hoje em dia, quando a capoeira se torna um comércio, quando as pessoas fazem mercado com a capoeira, vai ser difícil. Hoje em dia eu tenho um aluno que tem um grupo de 10 anos. Aí esse aluno, por algum entendimento, ele sai do grupo e ele procura você, tem o seu espaço, você é o mestre capoeira, ou algum de vocês, bate na porta, e você não quer saber porque esse aluno sai do grupo e procurou. Você vai lá e veste sua camisa do seu grupo, e a partir daquele momento, aquele aluno é mais uma empresa, mais um local que você vai ganhar o seu dinheiro. Então, infelizmente, hoje a capoeira se tornou isso. Se tornou empresa, e a guerra pelas empresas é isso aí, cada um está cada vez mais ganhando mais que o outro. Então, eu não espero que daqui a mais 100 anos a capoeira volte tudo isso, não. Porque antigamente os mestres jogavam capoeira pelo amor, não era pelo dinheiro. Hoje as pessoas jogam pelo dinheiro. E aí a competição, justamente, porque tem mais aluno, tem mais. Porque se torna um concorrente do outro. Então vai mais 100 anos a guerra. Agora vai ter alguns grupos, alguns lugares que você vai buscar essas informações. Mas, no geral, acredito que não. A guerra é cada vez mais essa aí. É triste, mas infelizmente é verdade. Hoje, quando eu boto minha roupa para ir no espaço, tem lugar que eu ainda não vou. Porque eu sei que ali
sabe, é um lugar de guerra, não é capoeira. Você toca o rival, você ensina as pessoas que estão ali querendo mostrar o seu potencial com o outro, a força, o poder. Eu não quero ver isso. Não estou generalizando aqui não, tá? Mas a maioria das vezes é isso. O que eu fico triste é porque a capoeira ela tem uma história, ela tem um passado, ela tem uma filosofia, e muitas vezes as pessoas usam da capoeira com outro pensamento. Como é que você buscar essa história do passado, essa filosofia, ele está junto para se dar forte cada vez mais? As pessoas não entram nessa competição, né? Mas quando você esquece tudo isso e vai para o lado competitivo, aí já Você vê os grupos hoje, você está na roda, você foi batizado, você é os mestres da capoeira hoje, são os primeiros, tá? Não quero nada do outro. Porque eu sou mestre, tem que provar que eu sou mestre para o outro. E quando você chega no grupo de mestre, você não precisa provar nada para ninguém. Você já foi embora, você já jogou, as pessoas já te conhecem. Então você chega no grupo de mestre, você tem que manter aquilo. Não é que você tem que provar para o outro. Mas as pessoas têm a necessidade de provar, eu sou melhor que você. E aí eu me competição. Então, infelizmente, daqui mais 100 anos vai estar mais difícil aí. Porque os mestres mais velhos não falam mais disso. Porque se você convidar um mestre para sua casa, um mestre mais velho, e ele falar tudo isso que eu estou falando aqui, você não convida ele mais nunca. Porque as pessoas falam, eu convidei o mestre, ele falou tudo ao contrário do que eu falo. Então o mestre se cala, porque ele quer que você convide ele várias vezes, porque quando você convida, ele vai ter uma grana dele, aquela coisa toda, eu vou ficar calado, porque eu quero botar o dinheiro no meu bolso, seja lá quanto for. Os mestres me falam. Eu já não tenho esse problema, porque a minha responsabilidade é com minha ancestralidade. Minha responsabilidade é com minha ancestralidade, não é com o outro que está fazendo. Se eu fizer errado, né, não é errado do meu ponto de vista que achar que o que eu faço é certo, mas se a pessoa fizer uma coisa que está prejudicando a capoeira, eu tive a oportunidade de falar. Se o mestre de capoeira chegar na roda e fizer alguma coisa, né, que eu sei que ele não pode fazer, por exemplo, não está para o seu gosto, eu vou parar na roda e dizer, mestre, você não pode fazer isso. Porque muitas vezes as pessoas querem dar ataque no outro, a pessoa jogando capoeira. E isso não é correto se fazer. Existem duas tradições, que é uma da capoeira dentro da escola e a tradição da capoeira de rua. Então, as pessoas trazem essa coisa da rua para a escola. Na rua, o capoeirista tinha essa oportunidade de enfiar o dedo no seu olho e ele ia fazer isso. Se ele tivesse a oportunidade de lutar para o seu olho, ele ia fazer. Porque ele se preparava para a briga da rua. Então, isso é uma tradição da roda de rua. Os capoeiristas davam sua navalha no bolso justamente para as confusões, para a briga. O chapéu do capoeirista, ele ia sair de casa, não queria sair de casa, ele dava um jeito de amarrar uma navalha aberta aqui no chapéu dele. E ele botava o chapéu do jeito assim para provocar. E na hora das confusões, quem estava de fora achou que ele bateu na pessoa com o chapéu. Mas a navalha não foi, ele já ia lá, já batia, já voltou. Então isso era a malandragem que tinha o capoeirista. Ele saía de casa com uma roupa, mas dentro do bolso, dentro dos pés, do paletó, ele já botava um saco de areia de plástico dentro do bolso. Então você estava discutindo com ele no barulho, ele estava com a mão no bolso, mas abrindo, furando aquele saco de areia para chegar no seu olho. Então existia tudo isso. Então essa tradição da rua, as pessoas estavam também na capoeira. Você está jogando o outro fita do seu olho, então dá para o seu bolso. E não é correto. Entendeu? Então essa é a realidade que a gente tem que entender. Então se tiver um mestre da capoeira e ele fizer isso, eu na condução da roda, eu vou parar a bateria na hora e vou dizer, não, aqui não. Você não pode fazer isso aqui. Porque realmente as pessoas também não, o mestre não pode fazer nada disso. Quando você é mestre, você tem que ser policial, você tem que mostrar ao aluno que ele tem que aprender com você. Esse outro lado da malícia, da maldade, da agressividade, a gente já vive lá fora. Em Salvador, eu vivo na Bahia, eu tenho que saber como eu vou pegar um ônibus, eu tenho que saber como eu vou dobrar a esquina, eu tenho que saber como, na hora das abordagens da polícia, a minha reação. Então, tudo isso é experiência que você tem na sua vida. Então, eu vou trazer essa realidade que eu vivo lá fora para lá de capoeira para transmitir para a pessoa que está querendo viver capoeira. Porque todos nós aqui estamos vivendo lá fora, cada um de nós está arriscado a acontecer qualquer coisa lá fora. O mundo está assim, as pessoas estão loucas. Se você não tiver cuidado, você vai lá fora, você está numa realidade que vamos esperar por isso. Então, de certa forma, a experiência lá fora que você tem é a sua vida. Então, na capoeira, quando você chega, você mostra do outro lado, as pessoas se preparar para saber lidar com essa realidade. Como você vai olhar para as pessoas na hora de você reagir, na hora de você recuar. É isso que a capoeira nos ensina. Tem hora que você está dentro do jogo e você vê que o parceiro está em cima de você querendo te machucar. Então, essa hora de você
conseguir corresponder ao parceiro, mas não na mesma agressividade que ele. Porque se meu parceiro está sendo agressivo comigo e eu devolvo essa agressividade para ele, os dois são iguais. Os dois são agressivos. Então, nesse momento, é a hora que você agora a capoeira tem que ficar na negativa. Tem que defender uma pessoa que está sendo agressiva comigo. Porque você fazer um jogo com uma pessoa, você ser agressivo com ela, dar um carro no rosto, pisar no jogo, aí é diferente. Então, nesse momento, você tem que ter uma reação de equilíbrio. Você devolver para ela de uma forma diferente. E se não der, é melhor apertar a mão e deixar a capoeira na negativa. Isso é fato que mexe bastante. Então, é muito essa questão, né, do ser humano hoje, a gente vive nesse mundo aí que é muita violência, né? Muita violência, a gente não sabe tanto para ela. Então, a capoeira vamos dizer que é um santuário, né? É o lugar que eu sinto prazer de poder chegar no meu trabalho, no meu estudo, assim, vou botar minha roupa e vou treinar capoeira. Lá eu estou protegido, lá eu estou com meus amigos. Agora, no lugar que eu vou, porque eu sei que eu vou chegar lá e vou bater com meus amigos, como é que eu vou para aquilo? Porque meu dia é meu trabalho, então eu vou para a capoeira fazer isso. Não vejo daqui a 100 anos. E agora existem alguns lugares, alguns grupos, algumas pessoas que dá para ter isso. E aí tem que selecionar os lugares que a gente tem. Felizmente. Mais alguém? É engraçado ver uma luta que combate a violência. Mas se você prestar atenção, as lutas, eu não quero comparar, porque a capoeira é outra luta, né? Que você vê as outras lutas, ele tem o mesmo objetivo, de combater a violência. Só que aí a questão das empresas, do comércio, do dinheiro, leva você a fazer tudo diferente. Eu falei o seu mundo. Né? Se você for buscar a arte chinesa, né, japonesa, você vê que é tudo, os caras tudo que se prepara para o cachichuano, você vê que é uma luta que praticamente você, não é aquela coisa de combate em si, só que na verdade as pessoas transformam isso para poder mostrar o potencial. Né? Até o boxe mesmo, se você for buscar a história do boxe, você vê que na verdade não é uma luta de competição, é uma luta para as pessoas se defenderem. Então as pessoas que conversam com o dinheiro fazem tudo isso. Aí hoje na capoeira você vê um capoeirista ele faz um movimento de jiu-jitsu, de boxe, de karatê, né? E várias lutas na capoeira. O que é isso? Justamente essa visão. Uma luta que você combater, né? Se for a violência, você está levando a violência. E nenhum de vocês é obrigado a passar por isso. Se estiver na roda jogando capoeira, você vê que está querendo, não quer jogar capoeira, quer combater com você, quer mostrar o potencial dele, e nesse jogo se quiser, porque eu não vou entrar. E quando você vê um maluco atrás de você, você acompanhar ele, contar a história para você, só você entender o que eu estou falando. Eu morei aqui em Campinas, como falei para vocês, e tive um espaço ali do lado do terminal de barco geral, né? E tinha um rapaz que morava no fundo, que ele era meio, não sei se era meio, só entendo, né? E quando ele bebia, ele ficava doido, batia na mulher, quebrava a casa. E teve um dia que eu terminei da aula e fui para casa. Nessa época eu tinha um carro que eu gostei muito, meu carro era 147. Pequenininho, mas eu gostava. Entendeu? Eu fui para casa, peguei o carro para casa. Quando cheguei em casa, era 11 horas da noite, ela falou, a mulher dele ligando para mim, mestre, vem aqui porque fulano está quebrando tudo, o pai dele já veio aqui e ele não arruma, não tem, e ele teve uma consideração muito grande. Aí eu digo, poxa, peguei o carro, fui lá, cheguei lá para estar revocado, né? Ele queriam levar ele para o hospital para dar injeção dele, para acalmar, que é maluco ele. Não, mestre, não vou, porque tu quer me levar para dar injeção, eu não quero. Eu, rapaz, você já fez, ele vai ter sua mulher, ele quer tudo. E aí conversei, ele falou, mestre, com você eu vou, mas não deixa de me dar injeção. Rapaz, você não vai tomar injeção, você vai tomar. E aí preparei, eu tenho um carro, eu conversando com ele, tocando dele, no meio do caminho ele começou a dar risada, ele enfiou. E tá eu lá, né, aquele hospital que tem para sair lá, Marigate. Aí lá. Aí deu aí 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e eu lá, esperando. Conversando com ele no banco, esperando, fez a ficha tudo. E aí me deu vontade no banheiro. Aí igual, fica aí sentado no banheiro. E na entrada do banheiro tinha uma parede, e era bem parede, você ficava olhando do outro lado, que estava sentado do outro lado. E eu desconfiado em sair correndo, aí cheguei dentro do banheiro e estava olhando aqui para o para ver se está sentado no mesmo lugar. E atrás de mim era uma enfermeira com injeção para dar nele. E aí a mulher chegou, meu senhor, não dá não, como é que está chegando aí? Não, é aquele lá, quase que ela vai ficar aqui. Porque eu estava assim, ela achou que eu ia fugir, né? Então quando você viu o maluco, não com ele não, porque os dois são malucos. Você já conhecido? Então eu fui fazer uma boa ação do rapaz, passou toda a injeção, achando que o maluco era ele. Então são essas coisas que quando eu o maluco, não vai estar com ele. Essa vai descontar aí. Então é isso.
pergunta, dúvida, eu espero que vocês entenderam a mensagem, eu espero que vocês entenderam a fala do domingo, a preocupação qual é. Quero agradecer toda a atenção de vocês, a Cristiano, que é responsável pela minha vida aqui, né? Essa preocupação, essa visão que ele tem como professor aí da universidade, né? Como um contramestre do Grupo Semente, né? Me acompanha já há um tempo aí, está sempre nessa preocupação de trazer essa informação aqui para a escola. Hoje tem o Dele também, que é contramestre, também desenvolve o trabalho aqui no seu espaço, né? Da universidade, então praticamente na Casa do Lago, ele está desenvolvendo o trabalho com capoeira. Cristiano está em Limeira também, para o Solar. Então são essas pessoas que na verdade já estão aí. Então quero agradecer pela oportunidade, a todos vocês pela minha fala aqui, de estar ouvindo. E façam disso da minha fala, que vocês ouviram aqui, que vocês acharem melhor da vida de vocês. Mas que tragam essa realidade para desse sistema justamente, para ser mais valorizado, né? As pessoas que estão lá fora, os médicos, as médicas, praticamente deram a vida dela pela arte, pela cultura, hoje tem esse reconhecimento. E não é reconhecimento de chegar lá pela fora, é um reconhecimento mesmo de sobrevivência, de ajudar, de dar recurso, de buscar apoio, de buscar projetos, de buscar, sabe, as pessoas têm praticamente, porque as pessoas querem ensinar a arte, a cultura, mas muitas vezes não têm oportunidade. Por exemplo, na ilha, eu estou morando hoje do outro lado de Salvador, na ilha de Itaparica, e eu comecei o trabalho com as crianças. Só que assim, antes da pandemia, quando eu ia dar aula para as crianças, com 10 crianças, eu olhava para a casa das crianças de manhã cedo, que era 8 horas aula de capoeira, e eu olhava no olho das crianças e vi que não tinha tomado café da manhã, e não tinham se alimentado. E eu, depois do tempo, percebi que não tinha condição de dar continuidade a esse trabalho, porque com uma barriga vazia você não pensa, você não reflete nada. Eu aí terminei parando esse trabalho, justamente porque eu tenho um espaço, tenho vontade de ensinar, mas eu preciso ter uma alimentação também para essas crianças. Aí eu vou dar uma capoeira para essas crianças, depois vou voltar para casa e o alimento dele, o almoço deles, eu tomo café da manhã. Então eu parei justamente porque era uma situação cruel fazer isso, né? Espero aí que a gente consiga, depois de todo esse movimento aí de nosso político aí, que a gente consiga voltar e que a cultura seja apoiada mesmo aí, né? Que tenham projetos aí para que realmente a gente possa fazer esse trabalho na periferia, um pouco praticamente não tem esse contato que vocês têm aqui, né? E ter uma realidade na universidade. Então, as pessoas da periferia precisam disso aí. Então, eu estou com espaço lá na ilha de Itaparica, né? Com esse objetivo para fazer o trabalho. A capoeira é o carro-chefe, mas eu quero fazer um trabalho com corte, costura, arte da pesca, reforço escolar, né? Pegar as senhoras, as avós, as mães, levar para fazer a corte, costura, justamente para dar um sustento para ela. Mas eu preciso desses apoios e a vontade está aí, mas na verdade é um projeto muito caro de se fazer. Então, se vocês quiserem conhecer o espaço lá, se quiserem tiverem contato aí, de repente, poder, vamos fazer um projeto lá, para ver se a gente consegue uma conta, trazer o médico para cá, e aí justamente pensando nesse espaço que eu tenho lá na ilha. Independente disso, se estiver em Salvador, quiser conhecer a ilha, quiser conhecer o espaço, é só pegar o ferry-boat ou a lancha, passar do outro lado, chegar do outro lado, pegar uma condução para a região de Itaparica, o nome que se deu para a ilha, que é um lugar cercado por água. Mas hoje dividido em 2 municípios, Itaparica e Veracruz. Eu moro no município de Veracruz, que é Itaparica da região, tem prefeitura em 2 lugares. E aí tem as praias que tem uns nomes diferentes, né? Eu moro lá em Caixa Prego. É uma cidade que fala lá para Caixa Prego, é bem longe, mas é o paraíso, é um lugar que eu escolhi para viver. Então, só pegar a condução, falar com o motorista, eu quero ir lá para Caixa Prego, no espaço da capoeira, e vou deixar vocês na porta, vocês vão conhecer o espaço. A comunidade agradece, sempre não chega a pessoa de fora, as pessoas que puderem saber onde é, né? Se vocês tiverem algum domínio na profissão, puder ajudar no sentido, a capoeira, a cultura agradece. Né? Então, na verdade, o espaço vai justamente para trazer essas informações. Hoje, como eu falei, por exemplo, eu conheço 37 países. As crianças que estão lá com 10, 12 anos, hoje já estão no tráfico. Né? Já tem que sair para levar, fazer um aviãozinho para levar 20, 30, 50 reais para alimentar a família. Que vai crescendo com esse pensamento. As meninas que estão com 10, 15 anos, 16 anos, algumas delas estão grávidas. Porque as mães praticamente voltam na vida justamente para poder se livrar daquela criança, daquele adolescente. Aí eu fico perguntando, um adolescente que está com 15, 16 anos grávida, essa criança vai nascer, vai ser o futuro dessa criança. Né? Então, de certa forma, eu vivo essa realidade. Então, esse conhecimento todo que eu tenho no mundo, eu estou lá justamente para mostrar o caminho. Tem um espaço aqui que vocês podem vir para cá e que eu vou dar uma realidade diferente, através da capoeira, da arte, da cultura. Então,
Então, as pessoas que podem ajudar dessa forma, quem puder ajudar a chegar lá, eu não, a capoeira, né, a cultura, a nossa realidade aqui no Brasil agradece. É isso que nós podemos fazer. Se eu conseguir tirar uma das crianças do livro, eu estou fazendo a minha parte. Sei que não vou conseguir todos, que é difícil, né, mas pelo menos se cada um de vocês puder fazer desse olhar, já está fazendo uma grande coisa. Esse é o nosso dízimo, né, que a igreja pede todo dia, 10%, as igrejas não pedem 10% do dízimo, nosso dízimo é esse, é ajudar realmente quem precisa. Estou fazendo a minha parte. Obrigado, gente.